Continuando então, vamos falar um pouco sobre os números decimais. Os números decimais são números que são representados com uma parte inteira e uma parte não inteira, que chamamos parte decimal ou casas decimais. Né? Exemplo, A e B. O B é a minha parte não inteira, a parte que sempre fica depois da vírgula. Né? Nós falamos que é a parte não inteira. Já o A, o que está antes da vírgula, é a parte inteira. Exemplo, R$2,50. O 2 que está antes da vírgula é uma parte inteira. Mas os 50 centavos, que é uma parte do real, é o que está depois da vírgula, é a parte não inteira. 1,82 m. Observe que centímetros é parte de metro. Então, é o inteiro e 82, né? O 82 é a parte não inteira. Ou 1,82 metros. Quando eu divido, por exemplo, 15 por 4, eu encontro um número que é decimal. 3,75. Parte inteira 3. O 75 é a parte não inteira. E todo número decimal pode ser representado como fração. A fração do número decimal possui um caso, um relacionamento. Então, este relacionamento entre fração e números decimais, nós vamos utilizá-los, nós vamos analisá-los. Pois bem, professor, mas como que eu leio os números decimais? Fácil, muito fácil. Presta atenção. Você vai ler os números decimais da seguinte forma. Primeiro, você vai ler a parte inteira. Quando não tiver, você já pula direto para a parte não inteira. Depois você vai ler a parte não inteira mais a potência de 10. 10 elevado a alguma coisa, que eu não sei o que é e nós vamos ver agora. Então, por exemplo, se tiver uma casa depois da vírgula, você vai ler como décimo. Se tiver duas casas centésimos, espera aí, é a ideia de 10 elevado a 1 décimos, que é igual a 10, né? 10 elevado a 2, 100 centésimos. Por isso, na base 10 é. E tiver três casas, 3 zeros, 1, 2, 3, milésimo. Que legal, professor. Só isso? Só isso, pequeno gafanhoto. Vamos ver isso aqui, ó. Não tem parte inteira no primeiro exemplo aqui, ó. 0,3, 3 décimos. 3,5, 3 inteiros e 5 décimos. Eu ainda posso falar 3,5, 3 inteiros e meio. 14,2, 14 inteiros e 2 décimos. Tá vendo? Porque só tem um número. Tem dois números. 36 centésimos. Não li a parte inteira porque não possui. 30,27, 30 inteiros e 27 centésimos. Olha esse exemplo aqui, ó. Não tem parte inteira, mas tem 3 vírgulas, tem 3 casas depois da vírgula, perdão. Então, 102 milésimos, 1 inteiro e 325 milésimos. Observa-se bem, uma casa eu leio décimos, 2 casas centésimos, 3 casas milésimos. Professor, era só isso? Só isso, pequeno gafanhoto. Não tem do que se preocupar. Qual é a preocupação? Tá, mas como que eu opero, professor? Estou quente. Se você está quente, chama o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Cuidado, o bombeiro Juan vai te ajudar. Calma, calma, calma. Primeira coisa, para adicionar e subtrair, guarda uma única frase. Vírgula abaixo de vírgula. Tanto nas parcelas quanto no resultado. Tanto no minuendo, subtraindo, quanto no resto na diferença. Você vai colocar vírgula debaixo de vírgula. Vamos operar isso daqui. Só um parênteses, uma observação, né? Deixa eu colocar os dois olhinhos aqui, ó. O senhor está mais afastado que tudo. Então, só um parênteses, uma observação. Está ali 1,442 mais 2,4. Aqui tem 3 casas, aqui só tem uma. Completa com 0. Foi o que ele fez aqui. E se aqui tivesse 10,8? Ah, professor, aqui tem 2 casas, mas aqui só tem uma. Completa com 0. Completa com 0. Pronto. Vamos operar aqui, ó. 0 mais 2, 2.
0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. Vírgula debaixo de vírgula. 1 mais 2, 3. Como que eu leria esse número? 3 inteiro, 842 décimos? Não. 3 inteiros, 842 centésimos? Não. 3 inteiro, 842 milésimos, porque tem 3 números depois da vírgula. Vamos operar esse número aqui, ó. De 2, de 0 tem como eu tirar 2? Não. Pego emprestado. Né? Fica 4 aqui, fica 10 aqui. Então, 10 menos 2, 8. Legal. 2 menos 4, 2. Vírgula debaixo de vírgula. Que coisa linda. 9 menos 2, não tem como. Vou pegar emprestado, né? Fica 12 aqui e aqui fica 0. 12 menos 9, olha que interessante, 3. 3,28. Como que eu leio isso aqui? O senhor me ensinou 3,8 centésimo! E é gol! É fácil, é simples, é bonito, é gostoso. Respira, relaxa. Vai na calma, monta em cima. Ele tá chegando. É isso daí. Vamos continuar. Tá gostoso, tá macio. Quando é multiplicação, professor? Quando é multiplicação, você primeiro vai esquecer. Então, a vírgula e vai multiplicar como se fosse números inteiros. Por exemplo, 12,3 multiplicado por 4. Esquece a vírgula e multiplica. Como é que você faz isso, professor? 4 vezes 3, 12. Fica o 2, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 deu 9. 4 vezes 1, 4. Tá. Eu vou olhar agora a quantidade de casa decimal. Minha primeira aqui, primeiro fator, tem uma casa decimal. O meu segundo fator tem 0 casa decimal. Então, eu sei que o meu resultado vai ter que ter uma casa decimal, que eu vou ter que somar. Uma casa decimal do primeiro, 0 casa decimal do segundo. Então, o resultado aqui é igual a uma casa decimal. Então, vou andar sempre da direita para a esquerda. Sempre, sempre. Você vai andar da direita para a esquerda apaixonadamente. Você chegar no pé do ouvido dela e falar assim: meu amor, eu não sou número fracionário, mas quando eu te vejo, eu quero me transformar em uma dízima periódica. Não tem nada a ver, professor. É porque a paixão é louca, cara. A paixão não tem nada a ver. Então, continuando a nossa análise. Direita para a esquerda, uma casa decimal, colocar a vírgula. Por exemplo, agora eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar 32,90 vezes 1,5. Tá, professor. Como que eu faço isso? Aqui tem quantas casas decimais? Vou olhar isso agora? Não, já começou errando. Multiplica normal. Você vai multiplicar primeiro o 5, o resultado vai ser esse. Multiplica depois o 1, o resultado vai ser esse. Você vai somar as duas. Chegou no número, agora sim. Depois que chegou no resultado, você vai olhar. Primeiro fator, 2 casas decimal. Segundo fator, 1 casa decimal. Vou somar. 1 casa decimal mais 2 casas decimal vai dar 3 casas decimais. Ando 1 casa, 2 casas, 3 casas, coloco a vírgula. Só isso, professor? Só isso, mais nada, mais nada, mais nada. E na divisão? Divisão marota, divisão simples, divisão tranquila, bonita, bonita, vamos chegar lá. Como que eu opero a divisão? Divisão, nós vamos operar como se fossem números inteiros, mas antes, vamos ter que analisar se a quantidade de casas, de casas decimais, casas depois da vírgula, que tem no dividendo, tem no divisor. Por exemplo, dividendo e divisor. O dividendo aqui tem uma casa, 3,6, dividido por 0,12. O 12 tem 2 casas decimais, aqui só tem uma, completo com 0. 3,60. Legal demais, professor. Agora eu vou operar, tiro a vírgula, opero como se fosse números inteiros normal. E se aqui tivesse 3 casas decimal, aqui seria completando com 0, também teria que ter 3 casas decimal. Só isso, professor? Só isso? Mais nada? Mais nada? Vamos analisar agora essa relação do casamento, desse caso proibido entre fração e números decimais. Nesse relacionamento entre números decimais e frações, a gente vai representar assim.
Vamos imaginar, só para ficar mais visual, né? Só para ficar mais visual aqui. Ó. Nós temos a fração, bonita, linda, maravilhosa. E nós temos os números decimais. Perfeito. Eu sempre posso transformar fração em decimal e decimal em fração. Sempre posso fazer isso. Essa rotatividade. Toda vez que eu tenho uma fração, eu posso representá-la em dois tipos de decimais totalmente distintos. Se eu pego uma fração e eu divido o numerador pelo denominador, eu vou encontrar uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Preste atenção, muita atenção. Na parte inteira, vou encontrar uma parte inteira e uma parte não inteira. Preste atenção, preste muita atenção. Quando eu faço isso, eu vou observar que essa fração, ela pode ser, quando dividida, ela pode ser representada por um decimal exato, um decimal e uma dízima periódica. O decimal exato traz a ideia de ser exato mesmo, porque a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de casas depois da vírgula, é finita, tem um fim. Por exemplo, se eu divido 5 por 10, eu tenho 0,5. Ou seja, eu encontro uma quantidade finita. Se eu divido 12 por 10, é 1,2 e acabou, uma quantidade finita. Se é dividido por 50, é 0,14 aqui na China, acabou, quantidade finita. E assim, se eu dividir 1 por 4, é 0,25. Pois bem, então eu digo que é um decimal exato, né? Tem lá 5 casos depois da vírgula, mas parou por aí. A dízima periódica não. Ela ela é infinita, ou seja, ela não para. E um outro detalhe muito importante. Ela será periódica porque ela terá uma coisa chamada período. Período é um número, ou os números, né, pode ser mais de um, eles vão se repetir infinitamente, num padrão. Olha isso daqui, ó. Se eu divido 1 por 3, se eu divido 1 dividido por 3, não dá. Coloco a vírgula, coloco o zero, mando. O número que aproxima mais próximo é o 3. 3 vezes 3, 9. Resto 1. Já tenho a vírgula, desço o zero. 3 dá 9. Resto 1. Você está vendo que eu vou ficar infinitamente dividindo por 3? Então, olha para você ver. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que o meu período, e quem é o período? O número que se repete, é o 3. Infinitamente. Eu ainda posso representar, e é muito comum vocês verem quando eles representam um período e um traço em cima do período mostrando que ele é infinito. Ao invés de a gente colocar mais alguns números e colocar a reticências. Se eu divido 5 por 9, eu vou entrar na mesma questão daqui, ó. Vai ser infinito a divisão. Então, o que eu vou fazer? 5 dividido por 9 é 0,5 infinitamente. O meu período é o 5, porque ele se repete infinitamente. Então, toda vez que tem a vírgula, já inicia o período infinito, nós chamamos de dízima periódica simples. Vou falar mais daqui a pouco sobre isso. Outra representação disso aqui é eu fazer 0,5, 5 é o período, coloco o traço em cima do 5. Então, posso apresentar dessa forma. Observe isso aqui. Toda vez que eu divido 2 por 15, vai dar 0,1 e depois começa o período, que é o 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Observe-se que o 1 aqui, ele não se repete. Nós vamos chamar ele de antiperíodo. Então, essa dízima periódica é composta. Dízimas periódicas compostas possuem o antiperíodo. Antiperíodo é um número que não se repete. Está na parte não inteira, é uma casa decimal, mas que não se repete. Eu representaria assim, ó, 1, 0,1, né? O 3, que é o meu período, e o traço só em cima do 3. Cuidado, eu fazer isso daqui, ó, é totalmente diferente de eu fazer isso daqui, ó, 0,13 e o traço em cima do 3. Aqui é exatamente isso daqui, ó.
0,13333, infinitamente, quem repete é só o 3, o traço está em cima só do 3. Aqui não, o 0,13 com o traço em cima do 13, quer dizer isso daqui, ó, 13, 13, 13, 13, Lula infinitamente. Deus me livre, credo. Então, observa-se bem, essa representação, e assim sucessivamente. Olha aqui, ó, anteperíodo 5, período 3, né? Como que eu representaria isso? 0,5, 3 e o traço só em cima do 3. Só isso, professor? Vamos analisar agora como que eu transformo de um para o outro, partindo primeiro das exatas. Vamos olhar as exatas. Vamos olhar as exatas. Analisando as exatas, nós vamos observar o seguinte: como que eu transformo número decimal em uma fração? Professor, eu não sei. Calma. Não frita os neurônios. Chama o bombeiro. Ó, você vai pegar o número, vai reescrever ele, nesse caso 3,1, sem a vírgula. Coloca o traço da fração, o número 1. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Só um zero. Só isso, professor? Só isso. E já te dou uma dica. Vou te dar um spoiler. Como que eu faço para transformar frações em números decimais? Aqui eu tenho uma fração. Toda vez que tiver o denominador 10, 100, 1000, toda vez que você dividir qualquer número por 10, 100, 1000, ou assim sucessivamente, potências de base 10, você vai olhar quantos zeros tem. Tem um zero. Pego a minha vírgula aqui e ando uma casa. 3,1. Opa, professor, você é bom demais. Voltei ao estado original, início. Não, eu não sou bom, eu sou maravilhoso. Você respeita a minha história. Vamos lá. 1,25. Escrevo 125. Ou escrevo o mesmo número sem a vírgula. Coloco o traço de fração. O número 1. Quantas casas aqui tem? 2 casas. Coloco 1, 2. Também voltar ao estado original. Eu vou dividir numerador pelo denominador. Quantas casas tem? Ou melhor, quantos zeros tem? 2. Vou andar 1, 2 casas. 1,25. Aqui o zero está à esquerda. Então eu teria que colocar 0,43. Seria assim, ó, 0,43 sem a vírgula, né? 1 tem 2 casas. O zero você pode até colocar, mas não precisa. Porque toda vez que ele tiver à esquerda, tá. Toda vez que ele tiver à esquerda, não vale nada. A gente fala assim, é um zero à esquerda. Sabia que é da matemática? Aqui já 12,123 são 3 casas decimais, 3 zeros aqui. Beleza? E como que eu faço transformar de frações para decimais? Pequeno gafanhoto, já te dei a dica. Você vai dividir numerador pelo denominador. 2 dividido por 5, 0,4. Mas, e se for 1 dividido por 4? Dá 0,25. Exemplo, tudo bem? E se for um número misto? Você lembra que o número misto é composto por uma parte inteira? Opa, a parte inteira você tem 3, vírgula, porque depois começa a fração. Você vai dividir numerador pelo denominador. 7 dividido por 8 dá 875. Sacou? Só isso, professor? Só. Vamos só relembrar o macete? Qualquer número poderia ser aqui, ó. Dividido por 1, 2, 3 aqui, ó. Isso daqui eu tenho 3 zeros, então vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. 3,456. Dividir por 1000. Dividir por 10. Vamos dividir agora esse mesmo número, 13,456. Dividido por 100. Uma casa, 2 casas. 134,56. E dividir esse mesmo número, o 13,456 por 10, é andar com uma casa. Ficaria 1345,6. Tudo bem? Qualquer número dividiu por 10
você tem esse macetezinho aí que o professor Juan te ensinou. Professor, o senhor é bom, já falei, eu não sou bom, sou ótimo. Nós analisamos as exatas e as decimais exatas. E quando for dízimas periódicas? Vamos beber uma aguinha, vamos relaxar, ó, ó. Com gás para dar aquele gás. Então, vamos lá. Eu vou analisar o seguinte: dízimas periódicas, eu vou ter que trabalhar um pouco com elas para chegar na fração. E essa fração chama fração geratriz, porque ela gera a dízima periódica. Se eu pego a fração geratriz e aplico aquele princípio, divido numerador por denominador, eu vou encontrar uma dízima periódica. Mas se eu pegar a dízima periódica para transformar para uma geratriz, é um pouco mais difícil. Né? Então, transformar de fração para número decimal em dízimas periódicas funciona normal. Numerador, denominador. Peguei uma fração geratriz, consigo encontrar lá a dízima periódica fácil. Numerador pelo denominador. Agora, fazer o inverso. Para encontrar a fração geratriz é um pouco mais complexo. Eu vou ensinar para vocês, mas não é difícil. Presta atenção na aula que nós vamos arrebentar a boca do balão aqui agora. Ó. Dízimas periódicas simples, nós já falamos, são aquelas que possuem só o período, não tem o antiperíodo. Período é a parte que se repete. Aqui, ó, 0,32, 32, 32. Eu posso escrever assim, ó, 0,32. Meu período é o 32. 0,111. Meu período é 1, a parte se repete. Aqui o meu período é o 543. Tá vendo? Já a dízima composta tem um antiperíodo, tem uma parte que não se repete. Aqui o antiperíodo, a parte que não se repete, é o 32. Aqui é o 123, né? Aqui o período é o 4. Então, o 4 é o período. Aqui o período é o 65. Aqui o período é o 7, 6, 5 e 4. Mas o antiperíodo é o 8. Só isso. Entendeu? E como que eu faço para encontrar, então, maestro, teacher, baby, love, docinho, a minha fração geratriz? Primeiro, você observar se a sua dízima periódica ela é uma dízima periódica simples. Uma fração geratriz simples, né? É aquela que eu vou observar e vou ver que só tem o período, não tem o antiperíodo. Eu vou seguir 3 passos, muito fáceis. Primeiro passo, eu vou igualar a minha dízima periódica a x. Sempre isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 0,4444 infinitamente. Eu vou pegar isso daqui e vou igualar a x. É só isso. Mentira, professor. É só isso. Só isso. Eu vou pegar e igualar isso a x. Igualei a x. Olha que curioso. Então, primeira coisa, igualei a x. X é igual àquilo. Pronto. O segundo passo é observar o período. Período lá. Ele se repete em uma casa, 2 casas, 3 casas. Aqui é só uma, professor, aqui é só o 4. 4. Eu vou multiplicar por 10. E se fosse 0,43 infinitamente? Aí eu primeiro ia igualar x e depois eu ia multiplicar por 100. Porque são 2 casas, tá observando? 4, 3. Isso é igual a 100x, né? Então, observe-se bem. Então, eu vou multiplicar por 10, vai ficar 10x, se for uma casa. Se for 2 casas, multiplico por 100. Se for 3 casas, multiplico por 1000. Se for 4 casas, multiplico por 10 e assim sucessivamente. Tudo bem? Sacou a ideia? Depois, eu vou subtrair. Vamos pegar o exemplo aqui. Então, primeiro, igualo a x. X é igual a 0,4, né? Coloquei aqui o traço em cima, né? Vamos lá. Depois eu vou multiplicar. Tem uma única casa, então vou multiplicar 10x, né? Igual a... Vou multiplicar. Multiplicar, se dividir é andar para a esquerda, multiplicar por 10 é andar para a direita. Então ficaria 4,4 infinitamente. Concorda comigo? Não é isso?
Não visualizei ainda, professor, então peraí que eu vou reescrever de uma outra forma. Ao invés de eu colocar aqui em cima, olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Esse 0,44 infinitamente. Ó. 4, 4. O ideal é você coloque no mínimo 3. Viu? Eu vou multiplicar por 10 aqui. Ó. Vou multiplicar por 10 ambos os lados da igualdade. Multipliquei por 10 em cima, fica 10x. Quando eu multiplico, eu vou andar a minha casa uma casa para a direita. Eu multipliquei por 10. Se eu multiplicasse por 100, duas casas. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro, né? Então, andei uma casa, vai continuar repetindo infinitamente. 4, 4, 4. Depois eu vou subtrair. Aí eu vou fazer a última que eu encontrei, que é 10x, igual a 4,444 infinitamente, menos a minha inicial, x igual a 0,444. Olha a sacada de mestre. Você concorda que essa parte vai ficar 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, infinitamente? Posso cortar. O resultado aqui sempre vai ser 0. 0, não precisa nem colocar o 0, né? Então, 0 menos 4, 4. Deixa eu escrever de uma outra cor aqui. Deixa eu me ver. 0 menos 4, 4. Igual 10x menos x, 9x. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 4 nonos. Gente, pega a calculadora, divide 4 por 9. Só encontrar 0,4444. Só isso, professor? Só isso. Então, vamos pegar, vamos transformar o 1,4444 infinitamente em uma fração geratriz. Como que eu faço isso, professor? Presta atenção. Primeiro, igual a x, igualei, x é igual a 1,444. Depois, vê quantas casas se repete. Uma casa só, 4, 4, 4, é o 4 se repete. Então, vamos lá. Então, vou multiplicar por 10. Se fosse duas casas, por exemplo, 42, 42, então você multiplicar por 100. Saquei, professor. Não, isso não é bom. Não, sou bom não, sou maravilhoso. Então, multiplicou por 10. Ambos os lados da igualdade. Multiplicar por 10 anda uma casa. Então, ficaria 14,444. Terceiro passo, subtrai o segundo passo do primeiro. Ficaria 10x menos x. Seria 10 menos x, 10x menos x, foi o que ele fez aqui, né? Igual, aí seria 14,4 infinitamente, por 0, né? Não, aqui é 1, né? 1,4 infinitamente. Quando eu faço a operação, vai ser 4 menos 4, né? 4 infinitamente. Menos 4 infinitamente. Vai dar 0, se nem colocar. Aqui vai dar 13, né? Que é 14 menos 1, 13. Igual 9x, porque é 10x menos x. 9x. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Ficaria 13 dividido por 9, que encontramos aqui. Pronto. Só isso, professor? Só isso. Tranquilo, fácil, lex, coisa gostosa para fazer. Muito massa. Vamos ver agora como a gente faz a composta. Pois bem, para transformar aí uma dízima periódica em uma fração geratriz de números compostos, eu vou acrescentar um único passo, que é eu vou ter que transformar essa dízima composta em dízima simples. Mas vamos observar passo a passo. Eu quero pegar, já vou usar esse exemplo aqui, essa dízima periódica. Observa que ela tem um anteperíodo, que é o 2, né? Que é o 2. E ela tem um período, que é o 3. Essa é a nossa análise inicial. Primeiro, continua a mesma coisa. Igual a x. Igualei a x. O segundo passo, que agora muda, o segundo passo agora é transformar em composta para uma dízima simples. Como que eu faço? Eu vou multiplicar
Se tiver um antiperíodo, vou multiplicar por 10. Se tivesse 2 antiperíodos, multiplicar por 100 e sucessivamente. Até chegar na parte em que só possua o período, sua parte se repete. Nesse caso, multipliquei por 10. E vai ficar 10x igual, ando uma casa para a direita, 52,333. Olha, ficou simples. Isso é o simples, né? E agora, o terceiro passo é aquele mesmo. Eu vou tomar mais uma, vou pegar uma parte aí e vou multiplicar. Se for o período, se for 1, multiplico por 10. Se o período for 2 turnos, multiplico por 100 sucessivamente. E assim sucessivamente. Igual nós fizemos aqui, ó. Nesse caso, multipliquei por 10. Ficaria 10x multiplicado por 10, 100x. 52,33 multiplicado por 10, 523. E agora nós vamos subtrair o passo 3, que é o 100x menos 10x, e vamos igualar, né? Então, seria assim, né? 100x igual a 523,3 infinitamente, menos 10x igual a 52,3 infinitamente. Quando a gente subtrai, a gente vai subtrair 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3 infinitamente. Quando a gente subtrai 52 de 523, dá 471. Igual a 10x, a 100x menos 10x, dá 990x. O x continua, o 990 está multiplicando, passo dividido. 471 dividido por 990. Sempre assim, passo simples, rápido. A única coisa que mudou é transformar ele em dízima composta para simples e depois eu opero normalmente como se fosse uma dízima simples, como aprendemos no caso anterior. Pessoal, finalizamos por aqui. Vou deixar uma lista de exercícios. Se eu não me engano, são 25 exercícios. Faça-os todos. Procure se houver dúvida. No final, vocês têm o gabarito para concluir. Desejo boa sorte e uma boa semana, se Deus quiser. Até a próxima aula.